Bom dia! Para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, ao vivo, o primeiro do ano. Vamos embora então, começar 2021 com a energia lá em cima. Olha só, hoje nós vamos começar o nosso programa falando, gente, sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha tão importante. E a gente vai aproveitar logo esse comecinho do mês mesmo, tá? Para poder falar sobre esse assunto. Então não perde, já você vai ver. Aqui nós vamos falar sobre Janeiro Branco, tá? Também tem ela, né? Líbia Fazio e seu quadro Papo de Estilo. A nossa consultora de imagem e estilo hoje vai dar dicas de como é que você pode montar aí a sua mala para curtir as suas férias, seja na praia, seja no campo ou até mesmo no seu isolamento. Já nós vamos falar sobre isso, tá? E também ainda vamos ter um VT sobre cuidados com os olhos. Como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que nos acompanha pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aí pela sua presença, pela sua companhia. Entra ano, sai ano, não tem problema, tá? Eu sempre vou relembrar aqui a vocês de acompanhar também os perfis da TV Mar nas redes sociais, tá? Nas principais plataformas digitais. Basta procurar aqui nesses canais que está passando aí na sua telinha para você poder acompanhar a gente, tá certo? Tem também o nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o nosso contato, salve ele aí no seu celular. Tá joia? Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje. O ano de 2020 talvez não deixe muitas saudades aí para muitas pessoas. Entre pandemia e outros milhões de problemas, nunca se falou tanto, né, gente, sobre a importância de manter a saúde mental como foi no ano que se passou. E aí, para entrar 2021, né, de forma mais leve, a gente conversa agora aqui no estúdio com a psicóloga Camila Carnaúba. Ela que irá falar com a gente sobre Janeiro Branco. Muito bom dia, Camila, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Realmente, 2020 foi aquele ano em que eu acho que saúde mental foi um dos assuntos aí mais comentados, mais falados, né? Isso, exatamente. Eu nunca vi tanto sentimento de alívio, né, das pessoas que estão saindo desse ano de 2020, porque realmente foi bem pesado emocionalmente. Pois é. Vamos lá então agora explicar para o pessoal que está nos assistindo, Camila, o que é o Janeiro Branco e por que é tão importante que a gente fale sobre esse assunto, que a gente conscientize as pessoas sobre essa informação. Pois é, o Janeiro Branco é uma campanha. Vou pedir só para você pegar esse microfone aí, isso, para ficar melhor, para o pessoal de casa te escutar. Bom, então o Janeiro Branco é uma campanha que já está na 8ª edição, né? E ela foi criada justamente para lembrar esse início do ano, né? Para alertar sobre a saúde mental, para que a gente coloque, para que a gente inclua na nossa lista de metas, de desejos, né? De objetivos, propósitos, a saúde mental. De fato, a ideia é que a gente construa uma cultura que acolha e que cultive a saúde mental na nossa vida. Infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas focando apenas na saúde física, né? Buscando apenas cuidar da saúde física, fazer exames, eu estou com uma dor aqui, uma dor acolá, mas às vezes não foca muito na saúde mental e que é uma das principais, né? Porque se a nossa mente ela não está bem, muitas das vezes nem o nosso corpo vai estar e nem a nossa vida, né? Exatamente. Eu diria que a saúde mental é uma matéria-prima, né, para a gente sobreviver e para a gente viver, sobretudo nesse período de pandemia, saúde mental foi muito importante, né? E a gente viu nossas metas indo por água abaixo, né? Porque muitas das nossas metas que a gente pensou para 2020, elas não puderam ser realizadas na maior parte delas. Então a gente precisou de criatividade, de flexibilidade para tentar se adaptar a esse meio, né, em crise que estamos vivendo. Isso mesmo. Por que o mês de janeiro, hein, para essa campanha, Camila? Pois na verdade, o Janeiro Branco, essa cor branca, na verdade, veio como uma metáfora de um papel em branco, para que a gente inicie o nosso ano como se fosse
vendo, né, o novo ano como um papel, uma folha em branco, uma nova página em que a gente pode reescrever a nossa história, escrevê-la novamente, e que a gente possa também colorir, usar outras cores, ou seja, usar outras perspectivas de ver a vida, de enfrentar a vida, né, e de lidar com todas as questões que estamos passando. Geralmente, no final do ano, as pessoas têm um recesso ali, né, entre o Natal e o Ano Novo, porque elas já estão muito cansadas. Há sinais de esgotamento mental depois de um ano complicado, um ano pesado? O nosso corpo, a nossa mente, ela dá ali alguns sinais? Sem dúvida. E esse ano, né, o 2020, o ano passado, ele foi muito pesado. A gente ficou sobrecarregado cognitivamente mesmo, porque a gente precisou dar conta de muita coisa nova, a gente precisou se adaptar. A gente precisou enfrentar um bombardeio de informações que não eram fáceis, informações muito difíceis de serem encaradas, além do distanciamento, né, do isolamento social que a gente precisou viver. Então, tudo isso nos deixa, além das nossas obrigações, né, tudo isso realmente nos dá fadiga, e fadiga física mesmo, fadiga psicológica, emocional, a gente fica mais desanimado facilmente, e fadiga cognitiva, a gente fica difícil de se concentrar, a gente tem essa dificuldade de fazer as coisas no mesmo ritmo que a gente fazia. Sim. Tudo isso por causa do bombardeio de estímulos que essa crise, né, veio dar. Então, de fato, há um esgotamento mesmo, e esse ano, o ano que passou, foi bem propício para isso. Quais seriam os sinais, os sintomas de esgotamento físico, mental? Pois é aquilo que eu falei, existem vários tipos de fadigas, né? E a gente reconhece uma fadiga quando a gente está com fadiga, cansaço físico e sem fazer muito esforço mesmo, né? Ou sem fazer muita atividade, a gente já está cansado de pensar, a gente não consegue mais pensar em nada, não consegue mais se concentrar, ou a gente fica desanimado facilmente, a gente não, sem ter necessariamente um motivo aparente que a gente consiga identificar, né? Mas é algo mais generalizado, a gente fica mentalmente cansado, emocionalmente cansado. Então, esses são alguns sintomas quando a gente começa a ver que a gente não está produzindo tão bem quando a gente produzia, né? Tanto no trabalho quanto nas relações, nos relacionamentos. A gente já fica mais irritada, mais impulsiva, né? Os nossos cuidados pessoais a gente abandona, as nossas atividades que a gente faz na medida do possível, a gente deixa de fazer. Então, isso são alguns sintomas que a gente pode ficar alerta, sim. Certo. E Camila, quando é que a gente deve começar a se preocupar aí com a nossa saúde mental e a cuidar dela? Tem um momento específico ou até mesmo sem sentir nenhum desses sintomas é importante já cuidar? É difícil não sentir algum desses sintomas, é até esperado, né? Ninguém está isento de sofrimento, sobretudo nessa época que deu uma chacoalhada, né, na gente, a gente precisou se adaptar. Mas, como eu falei, é esperado esses sintomas, é esperado essas fadigas, né, esses nossos cansaços mentais e emocionais, mas eles passam a ser preocupantes quando eles interferem assim, significativamente na nossa vida. Então, a gente abandona atividades sociais, a gente, na medida do possível, né, no que a gente pode fazer, a gente abandona nossas atividades diárias, a gente começa a se prejudicar no trabalho, a gente começa a se isolar ainda mais das pessoas, né? E quando isso fica mais crônico, quando isso fica mais intenso, é algo a se preocupar e procurar ajuda. O que fazer, então, quando eu percebi esses sinais? Estou percebendo que eu estou realmente, sabe, como você está falando aí, esgotado, ou então até mesmo esgotado, o que eu posso fazer? Isso. Bom, acredito que cada um, né, tenha aí os seus recursos para lidar com essas situações difíceis. Todos nós e todas nós, na verdade, precisamos até resgatar, tirar do baú todas as nossas estratégias para lidar com situações difíceis. Todo mundo tem. Acontece que quando a gente precisa de uma ajuda a mais, né, a gente procura os outros recursos, como terapia, como outros grupos, né, grupos de apoio. A gente procura se emaranhar, vamos dizer assim, para de algum modo se sentir apoiado, não se sentir sozinho nesse período que é tão difícil. Então, a terapia é um processo de autoconhecimento e pode favorecer muito nesse momento. Tem como a gente criar hábitos positivos no nosso dia? Isso pode ajudar a mudar um pouco essa nossa realidade? Sem dúvida. Acredito que, em relação a hábitos, a gente pode pensar em atividades em que
primeiramente, atividades que nos ajudem a resolver nossos problemas, porque, de fato, problemas existem, a gente precisa encará-los, a gente precisa reavaliá-los para, de algum modo, lidar com eles, né, de alguma forma, e resolvê-los. E hábitos a gente pode construir em relação à resolutividade, em relação a planejamento, né, desconstruir o problema em pequenos problemas e tentar aos poucos resolvê-los. Hábitos saudáveis, como, por exemplo, ter nossas pausas, né? A gente sabe que principalmente quem está trabalhando no home office acabou lidando, né, com a sobrecarga em casa, e isso faz com que eles trabalhem ainda mais, né? Isso. Tanto para quem está trabalhando presencial também. Então, ter nossas pausas, ter nossos momentos, garantir aqueles momentos de autocuidado que só a gente sabe que faz bem, né, o quanto faz bem, e melhorar nossas relações sociais, que é fundamental para o nosso crescimento. Trabalhar pensamentos, trabalhar emoções, isso também pode ajudar a saúde mental? Sem dúvida. Olha, em relação aos pensamentos e emoções, está no nosso âmbito individual que a gente precisa cuidar bastante, né? E no dia a dia, a gente sabe o quanto os pensamentos e emoções geram sofrimentos para a gente. E quanto eles estão agregados, né? Pensamentos mais negativos, mais pesados, podem emitir e podem aliciar emoções mais intensas também, mais desagradáveis, e vice-versa. Então, cuidar dos pensamentos e das emoções é necessário. Então, eu diria que não basta só pensar positivo, né? Como todo mundo diz, pensa positivo. Não é bem assim, mas pensar realista, né, para que a gente consiga ver com clareza o que acontece num contexto e ver com aceitação também o que é incontrolável, o que a gente precisa aceitar, infelizmente, né, sobretudo essa crise que nos coloca o Covid, e aí, a partir daí, decidir como reagir. Agir com otimismo é muito importante também. E ser otimista não significa ignorar os estresses, né? Sim. Mas lidar de uma forma diferente com os estresses, vendo como obstáculos temporários, né? E também vendo até como fatores positivos para a gente crescer, para a gente se desenvolver. E as nossas emoções, cuidar das nossas emoções, né? Hoje em dia se fala muito em prática de mindfulness e, de fato, viver o presente, né? Essas práticas nos ajudam a viver o presente e lidar melhor com as nossas emoções, reconhecendo, aceitando o que vem, né, de emoções e fazendo o que importa. Então, conviver com as nossas emoções, entendendo cada emoção, respeitando elas, se distanciando quando preciso e retomando, se aproximando quando preciso, é muito necessário para a gente saber lidar com elas. Então, vamos fechar aí com as principais dicas para esse janeiro branco, para que a gente cuide da nossa saúde mental, para que a gente fique mais em paz, né, e comece aí o ano bem. Olha, se eu fosse resumir algumas dicas, eu resumiria coloque na sua lista, né, de início do ano, nas suas listas de das metas, a sua saúde mental. Então, será que você precisa de um acompanhamento profissional nesse momento? Será que você precisa se aproximar de grupos de apoio? Será que você precisa trabalhar seu autoconhecimento, né? E, sobretudo, coloque também os bons relacionamentos sociais, porque a gente sabe que nessa pandemia o que nos deu muito suporte foram as pessoas que a gente ama, que nos amam também. Então, estabelecer esses bons vínculos sociais. E acho que finalizaria também com a ideia de cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? E fazer o que importa, garantindo aí a nossa saúde mental. Muito bom. Quem quiser mais dicas, então, como é que pode acompanhar ou até mesmo ficar sempre de olho no que você posta, no que você compartilha, como é que pode fazer? Podem entrar em contato comigo, né, pelo próprio Instagram, psico.camilacarnaúba, e fico à disposição aí para a gente conversar mais sobre isso. É sempre um prazer e obrigada, Mara. Eu que agradeço, Camila, maravilhosa. Obrigada mesmo, tá, pela sua presença aqui. Então é isso, tá? Vamos cuidar aí da nossa saúde mental, vamos cuidar da gente, porque isso é importantíssimo para que 2021 seja um ano ainda melhor e menos difícil, né, do que foi 2020. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia e feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.